Olá, tudo bem? Quem tem blasfemado contra o Espírito Santo? É isso mesmo. Quem tem blasfemado contra o Espírito Santo? O que faz uma pessoa ser um blasfemador? Hã? Tem diferença entre uma pessoa e outra? Não. Todos somos blasfemadores. Todos blasfemamos, todos menosprezamos, todos invalidamos, todos pisamos no sangue que verteu da cruz, todos têm desprezado o Espírito da graça que falou pela boca de Paulo. E o principal, todos têm denegrido, todos têm menosprezado, todos têm rejeitado, todos têm tornado inútil o grande dia do Senhor, o grande juízo de Deus, o tribunal de Cristo que já aconteceu desde o ano 60 ao ano 70, metade. Há quase 2000 anos ocorreu já o tribunal de Cristo, mas todos blasfemamos. Principalmente os religiosos. Os religiosos são os mais blasfemadores. Claro que o que provoca isso neles? Olha aqui, veja. Assim, em Mateus capítulo 12, versículo 31, está escrito no texto da Nova Almeida Atualizada: por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O menosprezo, o desprezo. Jesus estava falando em um tempo que ele estava anunciando Deus, anunciando a vinda do reino de Deus aos judeus. E os judeus estavam blasfemando, os judeus estavam rejeitando o anúncio do reino de Deus através dele. Principalmente quando ele falava que ele era filho de Deus. Principalmente quando ele falava que ele, Deus, era um só. Os judeus pisavam, os judeus menosprezavam, os judeus zombavam de Jesus, blasfemavam dele. E depois que ele foi assunto ao céu, depois que ele se desintegrou nas nuvens, sei lá como que se desfez aquele corpo dele, o Espírito que era Cristo, que era Deus, o Alfa e Ômega, ele foi e ele disse que em meu lugar deixarei o Consolador. E quem é que blasfemava contra o Consolador? Todos aqueles que rejeitavam Cristo. Todos aqueles que rejeitavam os ensinos dos apóstolos, dos discípulos, de Paulo. Todos aqueles eram blasfemadores. Mas a natureza carnal é que fazia isso. Não os espíritos. Porque o nosso espírito é filho de Deus. O nosso espírito é perfeito. O nosso espírito é onde está o templo de Deus. O nosso espírito sempre foi de Deus, desde o início da criação. Somos seres carnais, experimentais. Mas o que pertence a Deus é o nosso espírito. E o espírito é impossível blasfemar, é impossível menosprezar, é impossível falar alguma coisa contra. Porque, afinal de contas, o nosso espírito é a testemunha fiel do Criador, que é seu Filho. Em Marcos 3, versículo 28 e 29, em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Olha aqui. O que é pecado eterno? Pode ser o quê? Deixa eu colocar aqui, se a gente ver no dicionário aqui, no Almeida, vamos ver o que fala blasfemar aqui. No dicionário Almeida, dizer palavras ofensivas, isto é, blasfêmias, contra Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ou contra qualquer coisa sagrada. Também está blasfemando quem diz ter direitos ou poderes que pertencem a Deus. Os líderes religiosos. Os maiores blasfemadores são eles. Mas o que causa a blasfêmia? O que nos fez blasfemar? O que nos faz blasfemar? Se é que quem está no Evangelho Eterno pode ser um blasfemador. Que nós é o que nós estamos anunciando, é o que nós estamos vivendo o Evangelho Eterno. A religião não vive o Evangelho Eterno. A religião vive ou Moisés ou a graça. O Evangelho Eterno ainda não seguiu. Olha aqui o que provoca blasfêmia. Jesus disse isso em Mateus 15, 19.
Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam. Então, todos nós, todos os seres humanos são blasfemadores. Todos, na natureza carnal. Na natureza carnal ninguém é perfeito. Ninguém é capaz de ser santo na natureza carnal. Na natureza carnal ninguém consegue ser perfeito. A natureza carnal, ninguém consegue ser a imagem e semelhança do Deus, Criador de todas as coisas. Porque na natureza carnal habita a maldição hereditária, a maldição caída de Adão, a maldição da desobediência. A ira de Deus está sobre a natureza carnal. Então, se essa passagem que fala que não seria perdoado a blasfêmia, então eu vou falar uma coisa para você. Ninguém no mundo seria perdoado. Mas como nós temos o conhecimento que a natureza carnal de todas as pessoas tem prazo de validade, então essa passagem aí, se realmente Jesus disse, dá a impressão que Jesus não conhecia, dá a impressão que Jesus não sabia que Deus era Pai dos Espíritos, quando você lê isso, né? Mas também temos que levar em consideração que isso daqui foi no tempo de grande perseguição, foi no tempo que os fariseus, os saduceus, foi no tempo que os satanás, os opositores, perseguiam Jesus, perseguiam os discípulos. Inclusive, penduraram. Então, claro que essa fala tem é muito forte ter sido falada por ele mesmo. Então, isso que ele estava falando. Mas a natureza carnal, a salvação, se é salvação que os religiosos gostam de falar, a salvação não pertence à natureza carnal de ninguém. Tanto faz você ser perdoado, o que você vai colher é o que você plantar. A sua natureza carnal vai colher o que você plantar. Porque o Espírito que é perfeito, que é Filho de Deus, esse veio salvo e volta salvo. Esse não tem como, esse não se contamina. Porque esse é igual água e óleo. O Espírito que é perfeito não se mistura com a natureza transgressora carnal. Assim que é. Então isso é uma passagem antiga, isso é uma passagem que nos leva ao entendimento pleno que o quê? Que a blasfêmia está no quê? Na natureza carnal. Então, não tem como eu chegar em você e te acusar ou você me acusar. Não tem como um líder religioso chegar, porque os maiores blasfemadores são eles que dizem ter poder de Deus, são eles que dizem que tem dom de Deus, e dons ainda. Os dons que tem na terra está em todo mundo, que é o dom da fé, da esperança e amor. O resto dos dons se acabaram todos. Ninguém mais tem dom de nada, a não ser esses três. Então eles que são blasfemadores, porque blasfemar é você falar que tem poder de Deus, é você falar que em nome de Jesus, pelo meu sopro, pela minha mão, a unção, eu sou um homem de Deus. Eles são os verdadeiros blasfemadores. Mas a blasfêmia, ela faz parte da natureza carnal de todo ser humano. Então não tem como você apontar o dedo e falar, fulano, você é um blasfemador. Fulano, você está fazendo uma blasfêmia, você está causando, você está provocando, você está sendo um blasfemador. Não, porque eu acabei de ler. Jesus disse que a blasfêmia faz parte da natureza carnal. Então, nesse balaio estamos todos nós, todos os seres humanos carnais, religioso, não religioso, cachaceiro, prostituta, homossexual, na natureza carnal, todos nós carregamos a transgressão chamada blasfêmia, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Ou seja, o seu próximo é transgressor como você e você é transgressor como o seu próximo. Então não adianta você apontar o dedo e falar que você é melhor que ele, porque você lê Bíblia, você é melhor do que ele, você quer isso para aqui. Tá bom? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.